Namorada me testou por ordem das amigas. Quando quis voltar, eu fiz isso e ela se arrependeu. Minha namorada terminou comigo para me colocar à prova só porque as amigas dela mandaram. Quando quis voltar, eu rejeitei ela. Olá a todos. Me chamo Donovan. Tenho 27 anos e quero compartilhar algo que venho carregando há semanas. Não sei se estou exagerando, se estou sendo muito sensível, ou se de verdade isso é um sinal de que algo não vai bem no meu relacionamento. Minha namorada se chama Estefânia, tem 25 anos, e ultimamente tem feito algo que me deixa completamente esgotado emocionalmente. Ela insiste em me colocar à prova. Estou confuso, irritado e preocupado. Por isso decidi escrever aqui. Preciso de opiniões honestas e de fora do meu círculo, porque sinto que já não vejo as coisas com clareza. Vou explicar tudo desde o início para dar contexto. Estefânia e eu estamos juntos há 2 anos. Nosso relacionamento sempre foi bastante estável. Não perfeito, claro, porque nenhum relacionamento é, mas nunca tivemos problemas sérios. Nos comunicávamos bem, nos apoiávamos mutuamente e havia confiança. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Tudo começou a mudar há uns 2 meses. Embora no início eu pensasse que era algo passageiro, agora tenho certeza de que é um padrão que não posso ignorar. O primeiro incidente aconteceu numa tarde qualquer. Eu acabava de chegar do trabalho cansado, pensando em jantar algo e assistir uma série. Estefânia estava no meu apartamento me esperando. Ao entrar, notei que ela tinha uma expressão estranha, como de incômodo ou irritação. Me aproximei para beijá-la, mas ela virou o rosto. Fiquei parado e perguntei se tinha acontecido algo. Ela me respondeu com uma pergunta direta: quem é Valeria? Eu fiquei confuso. Conheço uma Valeria no trabalho, mas mal falo com ela. Pensei que talvez ela estivesse se referindo a outra pessoa. Expliquei que Valeria era uma colega do setor administrativo, alguém com quem eu mal trocava palavras. Então ela me disse que tinha visto uma notificação no meu celular quando entrou na sala. Uma notificação de uma mensagem que dizia: obrigada por me ajudar. Eu me surpreendi porque lembrava muito bem que essa mensagem não era da Valeria, mas sim de um dos meus colegas de setor, para quem eu tinha resolvido um problema com um documento. Mostrei para ela. Mostrei a conversa completa. Não havia nada estranho. Ela conferiu, viu que era verdade e depois deu uma risada como se tudo tivesse sido um mal-entendido sem importância. Mas o que me desconcertou foi o que ela disse depois: só queria ver se você ficava nervoso. Naquele momento, pensei que era uma brincadeira de mau gosto, mas não dei muita importância. Às vezes as pessoas dizem coisas sem pensar muito. Deixei passar. Acreditem, eu deveria ter levado mais a sério desde aquele dia, porque o que veio depois foi uma série de situações similares, cada uma mais absurda que a anterior. Se você já passou por algo parecido, deixa aqui nos comentários como você reagiu. E se está gostando da história, deixa o like para eu saber que você quer mais conteúdos assim. A segunda vez aconteceu quase 2 semanas depois. Estávamos num café que visitamos com frequência. Estefânia estava mexendo no celular e de repente deixou ele sobre a mesa, cruzou os braços e começou a me olhar como se eu tivesse dito algo ofensivo. Perguntei se ela estava bem e ela respondeu que tinha visto que eu tinha dado curtida na foto de uma garota nas redes sociais. Quando perguntei de que foto ela estava falando, ela me mostrou um print que a amiga dela, Kimberly, tinha enviado. Na imagem aparecia a minha conta e uma curtida numa foto de uma garota que eu nem conheço. Conferi meu histórico, conferi minha atividade e não havia nada. Expliquei que devia ser um erro ou uma confusão. Estefânia ficou séria por alguns segundos e depois disse: e era um teste. Queria ver como você reagia. Dessa vez eu fiquei irritado. Disse a ela que não me parecia justo nem saudável inventar situações ou alterá-las só para ver como eu reagia. Achei infantil e desgastante. Mas ela só me respondeu com um tom leve, quase zombeteiro: relaxa, minhas amigas dizem que isso é normal, que assim a gente sabe como o namorado realmente é. Eu fiquei paralisado. Não podia acreditar que ela estava justificando algo assim como se fosse uma simples brincadeira. Não era brincadeira para mim. Eu não conseguia levar isso como algo engraçado. Ela estava me fazendo sentir vigiado, julgado e submetido a um exame constante sem razão. Foi aí que algo clicou na minha cabeça. As amigas da Estefânia, Kimberly e Julia. As conheço desde que Estefânia e eu começamos a namorar. Nunca gostei delas. Não digo isso com ódio nem com vontade de insultá-las. Simplesmente são pessoas que não compartilham meus valores nem minha forma de ver os relacionamentos. Eu as descreveria como garotas que vivem numa constante busca
busca por emoção, mesmo que essa emoção envolva mentir, manipular ou brincar com os sentimentos dos parceiros. Tanto Kimberly quanto Julia tiveram múltiplos problemas com os namorados, e em quase todos esses problemas, elas foram a causa, seja por traições, mentiras ou comportamentos impulsivos. Para vocês terem uma ideia, Kimberly traiu o namorado pelo menos 3 vezes, que eu saiba. Sei disso porque Stefania me contou, e mesmo assim, o namorado dela continua lá aguentando tudo. Elas o chamam de capacho, um termo que usam para se referir a um homem que tolera qualquer coisa só para não perder a parceira. Julia é igual, tem um namorado que a trata com carinho, que está sempre presente, mas ela o manipula constantemente, bloqueia ele quando está entediada, desbloqueia quando quer atenção, inventa histórias de homens que supostamente a procuram só para ver se ele fica com ciúmes. E se o namorado fica irritado, ela o acusa de controlador ou inseguro. Sempre senti que elas influenciam Stefania de forma negativa. Sei que todos somos responsáveis pelas nossas decisões, mas também sei que o ambiente afeta. E cada vez que essas coisas acontecem, quando Stefania age de formas que eu não reconhecia antes, imediatamente penso que vem dessas conversas com Kimberly e Julia. Há pouco tempo, falei diretamente com Stefania sobre isso. Não foi uma discussão, mas uma conversa séria onde tentei explicar como toda essa situação me fazia sentir. Disse a ela que não achava saudáveis esses testes, que eram uma forma de manipulação emocional, mesmo que ela não fizesse com má intenção. Disse que me fazia sentir como se estivesse constantemente sendo avaliado, como se qualquer reação minha fosse um exame que eu poderia reprovar. Ela ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, suspirou e me disse que entendia meu ponto, mas que eu não devia exagerar. Me garantiu que não fazia isso para me aborrecer, mas sim para fortalecer o relacionamento. Ela disse textualmente: só quero saber que posso confiar em você. E minhas amigas dizem que às vezes é necessário ver como seu parceiro reage diante de certas coisas para conhecê-lo de verdade. Eu não soube o que responder. Fiquei em silêncio alguns segundos tentando processar o que acabava de ouvir. Para mim, confiança se constrói com comunicação, com tempo, com ações reais, não com armadilhas nem jogos mentais, não colocando seu parceiro em cenários falsos para ver como ele age. Isso para mim é o contrário de confiança, é um sinal de insegurança profunda. Disse com calma: mas eu nunca te dei um motivo para duvidar de mim. E a resposta dela foi: eu sei, mas não quero ser ingênua. A gente nunca sabe. Ali senti um aperto no estômago, não porque ela me acusava diretamente de algo, mas porque percebi que estava preso num círculo onde eu não podia ganhar. Se eu reagisse bem aos testes dela, ela continuaria fazendo porque funcionam. Se reagisse mal, então ela tomaria isso como um sinal de alerta. Se eu ficasse irritado, ela dizia que eu estava exagerando. Se ficasse calado, assumia que eu não me importava. Não importava o que eu fizesse, sempre haveria uma razão para outro teste. Atualização 1. Olá de novo. Não pensei que estaria escrevendo uma atualização tão cedo, mas o que aconteceu recentemente foi tão intenso e tão fora do lugar que sinto a necessidade de explicar com detalhes. Muitos me disseram que o que eu estava vivendo com Stefania não era saudável, que a conduta dela não ia melhorar se eu continuasse tolerando. E embora tenha custado aceitar, agora entendo que tinham razão. O que aconteceu há uns dias foi a gota d'água. Foi o momento em que explodi porque senti que tinha chegado ao limite da minha paciência. Tudo começou quando Stefania me enviou uma mensagem à tarde dizendo que precisávamos conversar. Não era a primeira vez que ela dizia algo assim, mas dessa vez o tom era diferente. A mensagem dizia: é importante. Te vejo no parque às 7 da noite. Não havia contexto, não havia explicação, só essa frase. Eu vinha de um dia pesado no trabalho, cheio de reuniões, tarefas acumuladas e problemas para resolver. Mas mesmo assim decidi ir porque pensei que talvez finalmente ela quisesse falar de forma séria sobre o que estava acontecendo. Cheguei ao parque alguns minutos antes. Caminhei um pouco para me distrair e sentei num dos bancos perto da fonte. Estava cansado, física e mentalmente. Quando a vi se aproximando, a primeira coisa que notei foi que ela tinha o rosto tenso, dramatizando um choro sem lágrimas. Era aquele tipo de choro que parece mais atuado do que real, como quando alguém tenta mostrar dor sem realmente senti-la. Seus ombros tremiam exageradamente, mas seus olhos estavam completamente secos. Ela parou na minha frente sem me cumprimentar e a primeira coisa que disse foi: você é um maldito. Já sei de tudo. Não quero te ver nunca mais. Pensei que você era diferente, mas você se envolveu com aquela vadia. Eu fiquei completamente desconcertado. Senti uma mistura de incredulidade e irritação. Olhei para ela sem me levantar, respirei fundo e disse com a pouca paciência que me restava: eu não me envolvi com ninguém. Do que você está falando agora? Ela deu um passo para trás como se minhas palavras a tivessem ofendido ainda mais. Cobriu o rosto com as mãos, embora continuasse sem lágrimas, e repetiu: te odeio. Não quero saber nada de você.
você. Terminamos. Eu não tinha energia para outra cena absurda. Não tinha vontade de sentar e desmembrar outra acusação sem fundamento, outro teste, outra manipulação. Estava esgotado e acho que isso ficou claro na minha resposta. Só disse, ok, como quiser. Me levantei sem fazer mais perguntas, sem drama, sem parar para pensar no que ela pretendia com todo esse espetáculo. Estava pronto para ir embora, mas assim que dei 2 passos, ela me chamou com um tom diferente, quase confuso. Espera. Assim, sem mais nem menos, você não vai lutar por mim? Não vai tentar me convencer da sua inocência? Me virei devagar. Estava cansado. Cansado demais. Respondi. A verdade não. Estou meio cansado, sabe? Foi um dia longo no trabalho. Então, e bom, vou indo. Foi um prazer ter sido namorados, pelo menos no início. Tudo de bom para você. Ela ficou imóvel por um momento, como se seus próprios planos tivessem saído do controle. Deu alguns passos apressados em minha direção e ficou na minha frente, bloqueando meu caminho. Dessa vez tentou soar mais tranquila, mais doce, como se quisesse desfazer o que acabará de dizer. Não, espera, a gente não terminou, amor. Só disse isso porque sinto que você está muito focado no trabalho e queria saber se ainda me ama. Esperava que você me pedisse perdão ou algo assim. Essa frase foi o golpe final para mim. Queria saber se ainda me ama. Outro teste. Outra ideia absurda inspirada quase certamente por Kimberly e Julia. Outra demonstração de que Stefania estava mergulhada num modo de pensar que não tinha nada a ver com a realidade. Senti como uma parte dentro de mim simplesmente se apagava, como se não restasse mais nada para explicar. Fiquei em silêncio alguns segundos e depois disse com a voz mais honesta que usei em muito tempo. Sinceramente, Stefania, estou cansado dessa situação, de você. Você é uma criança mentalmente. Não entende que a gente não se desapega das pessoas só porque sim, mas porque está ocupado. Estou cansado desses testes. Não sou um cachorro para ficar superando provas de treinamento. Sabe de uma coisa? Se você não terminar comigo, então eu vou terminar. Terminamos. Dessa vez ela chorou de verdade. As lágrimas saíram de uma vez. Talvez porque não esperasse que eu tomasse o controle da situação. Talvez porque achasse que eu ia me dobrar como os namorados das amigas dela fazem. Talvez porque percebeu tarde demais que tinha passado dos limites. Ela segurou meu braço com força e entre soluços disse: Espera, espera, me desculpa, não vai ter mais testes, eu prometo. Por favor, não termina comigo. Ela me olhava com desespero, como se estivesse vendo desmoronar tudo que achava que tinha garantido. Mas eu já não sentia nada além de cansaço. Um cansaço profundo, acumulado, de semanas de manipulação disfarçada de insegurança. A soltei delicadamente, dando um pequeno empurrão só para tirá-la do meu caminho, sem machucá-la. Me virei e simplesmente fui embora. Enquanto caminhava em direção à saída do parque, ouvi seu choro atrás de mim, dessa vez sincero. Mas eu não podia parar. Era como se uma parte de mim tivesse decidido que não havia mais nada para fazer ali, que não havia mais nada para resgatar. Assim que cheguei ao meu carro, meu celular começou a tocar sem parar. Ligações, mensagens, notas de áudio, vibrações constantes. Stefania estava tentando se comunicar comigo de todas as formas possíveis. Nem tive curiosidade de escutar ou ler alguma. Abri a lista de contatos, selecionei o nome dela e simplesmente a bloqueei. E ali terminou tudo. As horas seguintes foram estranhas. Sentia uma mistura de alívio e vazio, como se tivesse tirado um peso enorme dos meus ombros, mas ao mesmo tempo me custava processar a rapidez com que tudo tinha acontecido. Não me doía o término. O que me doía era ter tolerado tanto. Doía ter permitido que o relacionamento chegasse àquele ponto. Doía ter ficado com alguém que achava que amor se demonstrava superando armadilhas. Aquela noite dormi como não dormia havia semanas. Agora, com alguma distância emocional, acho que fiz a coisa certa. Não acho que Stefania fosse uma pessoa ruim por natureza. Não estou dizendo que ela tinha mais intenções desde o início, mas sim, acho que ela estava completamente absorvida por ideias imaturas, tóxicas e absurdas, provavelmente alimentadas pelas condutas das amigas dela. Acho que ela vivia num mundo onde ciúmes eram testes, onde acusações eram ferramentas, onde términos eram jogos psicológicos para obter atenção. Eu não posso viver assim. Não quero estar com alguém que confunde amor com manipulação emocional. Desde que a bloqueei, não tive notícias dela diretamente, mas amigos em comum me disseram que ela ficou muito abalada, que ficou chorando e dizendo que só queria saber se eu ainda a amava. Não quero parecer insensível, mas sinceramente eu não posso mais carregar isso. Não posso me responsabilizar pela forma como ela lida com as coisas. Ela cruza limites porque acha que assim deve ser. E não, eu não tenho que reabilitar ninguém nem educar ninguém sobre o básico. O que acho estranho, e não digo isso com maldade, mas com preocupação, é que tudo escalou tanto em tão pouco tempo. Ela passou de fazer pequenos testes a montar uma cena completa num parque, me acusando de infidelidade
sem nenhuma evidência, só para ver como eu reagia. Não sei o que teria acontecido se eu continuasse tolerando esse comportamento. Não quero imaginar. Por enquanto só estou tentando recuperar a tranquilidade. Tentando lembrar como é estar num relacionamento onde você não está sendo avaliado constantemente. Sei que tomei a melhor decisão. Às vezes deixar alguém não é um ato de rejeição, mas um ato de autocuidado. Atualização 2. Passaram-se 2 semanas desde que terminei meu relacionamento com Estefânia. Sinceramente, achei que esse seria o fim de tudo. Acreditei que depois daquele último encontro no parque, depois de bloqueá-la, cada um seguiria com sua vida. Não esperava nenhum tipo de drama adicional. Me enganei. O que vou contar agora não é algo que procurei. Fiquei sabendo por acidente. Estava no meu horário de almoço mexendo no TikTok como qualquer pessoa quando me apareceu um vídeo que no início achei que era coincidência, mas não era. Era Estefânia. O TikTok decidiu me mostrar o vídeo dela como se fosse uma recomendação qualquer. Quando vi o nome dela e a primeira frase que dizia, literalmente fiquei paralisado. O título do vídeo era algo como: "Ele me largou sem motivo. Preciso desabafar." No vídeo ela aparecia com o filtro mais dramático que encontrou, com música triste ao fundo, falando diretamente para a câmera. Vou tentar descrever com precisão o que ela disse, porque ainda não terminei de processar. Estefânia, com voz quebrada, explica que o namorado dela, porque ela se refere a mim assim, como se não tivéssemos terminado oficialmente, a deixou sem explicação, que ela sente que algo escondido aconteceu, que ninguém termina com alguém assim por cansaço. Diz que começou a fazer pequenos testes porque sentia que eu não a amava mais, que me via distante, que eu estava frio, e que tudo indicava que havia outra pessoa. Ela até insinua que talvez eu já estivesse sendo desleal. O irônico é que ela adiciona a dramatização contando coisas que nunca aconteceram. Por exemplo, menciona que eu costumava ser carinhoso, mas de repente parei de mandar mensagem, quando na realidade eu sempre mandava mensagem, só que não respondia 5 minutos depois como ela queria. Também diz que eu saía tarde do trabalho sem avisar, quando ela sabe perfeitamente que meu horário é variável. No vídeo ela parece quase chorando, mas igual aquela vez no parque, nem uma lágrima real. Fala por quase 2 minutos sobre como se sentiu traída, como eu a deixei de um momento para outro, e no final remata dizendo que acha que eu terminei para esconder que estava com outra pessoa. Quando terminei de ver, não sabia se ria ou me preocupava. A primeira coisa que pensei foi: e sério que ela está fazendo isso? Depois me acalmei um pouco quando vi o número de visualizações. O vídeo não tinha explodido nem nada do tipo, nem era viral. Tinha apenas umas 5.000 visualizações, que para o TikTok é pouco. O mais engraçado, o que realmente me surpreendeu, foram os comentários. Achei que as pessoas iam apoiá-la automaticamente só porque ela estava chorando num vídeo, mas não. A maioria dos comentários eram diretos, críticos, até sarcásticos. Não eram comentários ofensivos, mas eram muito claros em apontar o óbvio. Não respondi, não comentei, não fiz vídeo, não pretendo fazer, não vou entrar em discussões públicas. Não me interessa me defender de algo que não precisa de defesa. Não estou em guerra com ninguém, só quero paz. Depois de ver o vídeo, fechei o TikTok por um momento e saí para caminhar. Ri um pouco, admito, não por zombaria, mas porque a situação foi tão desnecessariamente dramática que parecia tirada de um roteiro. Mas depois senti alívio, muito alívio. Tudo isso me confirmou que tomei a melhor decisão possível. Se é assim que ela reage depois de 2 semanas, tentando transformar um término em conteúdo, não posso imaginar o que seria continuar com alguém que via o relacionamento como um exame constante e a vida como uma competição de validação emocional. Me sinto tranquilo. Sinto que minha vida voltou a um ritmo normal. Não recebo mais mensagens, não recebo mais indiretas, não estou mais passando por situações absurdas. E embora tenha me dado um pouco de graça ver que a tentativa de exposição dela deu errado, também senti um fechamento definitivo. Não guardo rancor, só gratidão por ter saído a tempo. Se houver outra atualização, será só se acontecer algo realmente relevante, mas por enquanto acho que essa etapa está oficialmente encerrada.